Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o que vai acontecer no projeto GET, Grupo de Estudos em Tecnodocência. Então vamos apresentar aqui o projeto que vai acontecer em 2024. Eu sou a professora doutora Luciana de Lima e estou trabalhando nesse projeto em parceria com o professor doutor Robson Carlos Loureiro. Os objetivos, então, do projeto são esses: discutir sobre as bases teóricas da tecnodocência. Então, a gente vai dar uma olhadinha no livro, né, e se deter alguns detalhes, né, que estão vinculados tanto à definição quanto aos princípios da tecnodocência. A gente vai discutir um pouco sobre o estado da arte da tecnodocência, então o que tem sido produzido em termos de artigos, para que a gente possa conversar mais sobre esse assunto. Estudar o software WordWall, né, a ser aplicado no contexto da tecnodocência. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais como é que funciona o WordWall. Vocês vão produzir o jogo de vocês, né, a partir do que vocês conseguirem interpretar da tecnodocência. E, ao final, vai haver a elaboração de um projeto de pesquisa, pensando especificamente na utilização do software, do WordWall, mais especificamente, e em relação àquilo que vocês compreenderem sobre tecnodocência. Então, o projeto tem 64 horas como carga horária, né? Os encontros são todos assíncronos via Classroom e a gente vai ter aí 3 meses de execução desse projeto, abril, maio e junho. Então, os conteúdos são esses que a gente falou no início. Tecnodocência, mais especificamente, vamos trabalhar sobre o software WordWall e também a ideia da construção de um projeto de pesquisa e todos os elementos que compõem um projeto. Então, em termos de metodologia, o que a gente vai fazer, né? Vou apresentar para vocês propostas de leituras, essas leituras são individuais. Nós vamos discutir sobre os elementos que compõem esses textos semanalmente, né? E aí eu vou disponibilizar para vocês não só textos, mas também vídeos, sites, podcasts, conforme for a disponibilidade aí de material. As discussões elas acontecem todas no mural do Classroom, com mensagens escritas, então tomem cuidado para não escreverem muito, né? Porque às vezes a gente vai e faz um texto enorme, né? E isso acaba prejudicando, né, a nossa compreensão sobre o que as pessoas querem dizer. Então, escrevam de maneira objetiva e curta, né, com base nos materiais. Então, como eu falei, as atividades são semanais, então toda semana será discutido um tema a respeito do conteúdo que a gente está abordando. Em alguns momentos vocês vão preencher alguns formulários, né, principalmente em relação aos questionários inicial e final, que é o questionário de sondagem, de autoavaliação. Nós vamos fazer discussões nesse mural do Classroom, mas vai ter um determinado momento que vocês vão construir o jogo de vocês no WordWall e a gente vai conhecer esse jogo e vai discutir sobre esse jogo também no mural. E o projeto de pesquisa de vocês vão apresentar e a gente vai dar um feedback sobre o projeto e o que ele pode ser melhorado. Então, em termos de cronograma, o que nós temos, né? Na primeira semana, que é do dia 1º de abril até o dia 4 de abril, veja que eu sei que a semana letiva ela vai de segunda a sexta-feira, mas a gente está colocando de segunda a quinta-feira para que vocês possam entregar o material que precisa ser entregue e a gente tem aí a sexta-feira para dar um feedback para vocês, tá certo? Então, nessa primeira semana a gente vai estar trabalhando com vocês a apresentação do projeto, que é esse vídeo, né? E mais o preenchimento do formulário do questionário de sondagem, tá certo? A partir do dia 8/4 até o dia 25/4, a gente vai estar desenvolvendo um estudo específico sobre a tecnodocência, para a gente conversar sobre os elementos que compõem a tecnodocência e seus princípios. A partir do dia 29/4 e seguindo aí até 16/5, a gente vai estudar os artigos que estão vinculados à tecnodocência. Não são todos, mas são alguns, e a gente pode estar discutindo também sobre os resultados obtidos e aprofundando mais essa teoria.
A partir do dia 20/5 é que nós vamos trabalhar com o WordWall. Ele vai seguir até o dia 29/5. Dessa vez vão ser apenas 2 semanas. Se você prestar atenção, as anteriores foram 3 semanas, né? Então, a gente vai estar em 2 semanas estudando sobre o WordWall para que vocês possam desenvolver o jogo de vocês e a gente fazer uma análise coletiva. A partir do dia 3/6 até o dia 20/6, vocês vão ter esse tempo aí para a elaboração do projeto de pesquisa, é claro, com a gente trazendo dicas para vocês de como escrever melhor um projeto, tá certo? E na última semana, do dia 24/6 a 27/6, a gente vai estar aí conversando sobre o término do projeto com o preenchimento do questionário de autoavaliação. Em termos de atividades, então o que nós vamos ter, né? O questionário de sondagem vai ser um formulário. As discussões teóricas, vocês vão enviar 3 mensagens, no mínimo, uma para cada semana, mas é óbvio que se você quiser mandar mais mensagens no mural, não tem problema, você pode enviar quantas você quiser, mas no mínimo 3 mensagens, uma para cada semana, quando a gente estiver discutindo sobre tecnodocência. A discussão do estado da arte também vai durar 3 semanas, então uma mensagem por semana também é o mínimo. Em relação ao jogo, basta você desenvolver um jogo, então você vai fazer aí um arquivo, na realidade um link dentro do WordWall. O projeto de pesquisa também vai ser um arquivo, obviamente, né, com todos os dados do projeto que você vai apresentar. Não precisa ser longo, curtinho, né, só uma folha gerencial para a gente poder dar um feedback para vocês. E o questionário de autoavaliação também é um formulário. A gente está atribuindo 6 faltas ou presenças para cada atividade que for desenvolvida dentro desse projeto, tá certo? São 10 atividades ao todo. E aí, em termos de frequência, né, são 64 horas aula, né, digamos assim, o projeto. Vocês têm direito aí a 25% de falta, são 6 faltas por atividade, vocês podem faltar ter no máximo 16 faltas, então, para fechar o projeto, né, pode ter no máximo aí 2 atividades ausentes, tá certo? Essas são algumas referências que a gente utiliza nesse projeto, tá bom? Com ênfase principalmente nos elementos da tecnodocência, mas como a gente se baseia em outros autores, então a gente está colocando aí o Ausubel e o Papert como autores principais que vão dar um embasamento teórico aí para a tecnodocência mais forte, tá certo? E aqui, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o que a gente faz, é só entrar no site tecnodocência.virtual.ufc.br e se vocês quiserem conversar sobre algum pormenor, alguma dúvida que vocês tiverem, tecnodocência.lab@gmail.com é o nosso endereço de e-mail, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas e vamos trabalhar, né? Em prol da gente conhecer, compreender um pouquinho mais, melhorar também, né, a proposta da tecnodocência. Até mais!